Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui dos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. Você vai também ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Temos o facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, ou Paulo Roberto Maciel Maciel. E tem também o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, uma liturgia universal, ou seja, no mundo inteiro é a mesma leitura, referente ao dia 12 de junho de 2024, quarta-feira, 10ª semana do tempo comum, ano B, onde se enfatiza o Evangelho escrito por São Marcos. Então, a igreja tem o ano litúrgico A, o B e o C. O A com São Mateus, o B com São Marcos e o C com São Lucas. E João, o Evangelho assinótico, ele é inserido em todos os anos litúrgicos, conforme a liturgia do dia. Bem, temos a cor neste dia, cor dos paramentos litúrgicos, verde, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço. Eu sempre gosto de simbolizar para o fiel saber, e o dirigente também, o presidente da celebração da palavra, celebração eucarística. Eu pesquiso em sites fidedignos para ajudar você. E aqui eu estou seguindo aquilo que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e o que de graça recebestes, deem também de graça. Então vamos lá, vamos começar. Nós temos o ofício do dia, já que é uma missa comum, missa escolha. Hoje não tem memória de nenhum santo, não é? Vamos, quarta-feira, 10ª semana do tempo comum, dia 12 de junho de 2024, temos a antífona da entrada. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? São eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. É o Salmo 26, versículos 1 e seguinte. Oração da coleta, rezemos, coloque sua intenção. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Vamos à primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos do 20 ao 39. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos. Que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: ótima proposição.
Elias disse então aos profetas de Baal: escolhei vós um novilho e começai, pois sois maioria, e invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: gritai mais alto, pois sendo um Deus, tem suas preocupações. Porventura, ausentou-se, ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que o acordem. Então eles gritaram ainda mais forte e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças até o sangue correr. Passado o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel. E edificou com pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha, e disse: enchei 4 talhas de água, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse: outra vez. E eles assim fizeram uma segunda vez, e acrescentou: ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que és tu que convertes os seus corações. Então caiu fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que passagem bonita do livro dos Reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bonita história com o profeta Elias no Antigo Testamento. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 15 na Bíblia de tradução hebraica. Aliás, 15 é tradução da Vulgata, que é da Septuaginta. São gregos que foram para o... Aliás, são judeus que foram para o Egito e lá traduziram a Bíblia para o grego. Então, judeus foram para o Egito e lá traduziram a Bíblia para o grego, que era uma língua mundial na época. Depois da Septuaginta, foi o nome dessa Bíblia, houve a tradução para o latim, a Vulgata. Então, é o Salmo 15. Porque muitas vezes colocam só um número, ninguém sabe se é da
Vulgata ou da de Jerusalém. E o 16, um número a mais, é da tradução de Jerusalém, da Bíblia de Israel, Bíblia hebraica. Ok? Os versículos 1º ao 2º A, 4º, 5º e 8º, 11, refrão 1º. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repetamos: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Meus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor entre os meus olhos, tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Senhor, meu Deus, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Hoje o Evangelho é o escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Vamos então à aclamação, inicialmente, depois vamos proclamar. A aclamação é com o Salmo 24, versículos 4 e seguinte. Aleluia, 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 aleluia. Fazei-me conhecer vossa estrada, vossa verdade me oriente, me conduza. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, nem sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à primeira explicação do texto, Mateus 5, versículos do 17 ao 19. Jesus vem para cumprir integralmente a vontade de Deus Pai. A lei e os profetas foram dados e escritos para orientar o povo a viver segundo o projeto de Deus. Jesus afirma que não veio descartar, mas realizar de modo pleno as Escrituras sagradas. Jesus fala com autoridade que está acima da legislação antiga. Sua interpretação é autêntica. Ele cumpre a lei e os profetas no seu sentido profundo. Jesus corrige algumas tradições,
doutrinas humanas inseridas na Escritura. Para Jesus Cristo, a síntese da lei e dos profetas é o amor a Deus e ao próximo. O apóstolo São Paulo, em Romanos, capítulo 13, versículo 10, diz: a caridade, que é o amor pensando em Deus, amor ao próximo pensando em Deus, é a plenitude da lei. Então, é a reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Palavra e Vida também tem uma reflexão interessante sobre este Evangelho. Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Jesus não se preocupa muito com a tradição. Lembremos daquilo que ele disse de que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o homem. Ou melhor, diríamos até que não era. Jesus não está preocupado com o respeito à letra das tradições. Jesus vai ao mais essencial da experiência religiosa de Israel. E aí encontra-se com Deus. Não se trata de abolir nada. Trata-se de levar à plenitude a revelação, para que acima das normas, que por si mesmas não têm sentido, os fiéis possam encontrar o Pai que nos ama e cuida de nossa vida. Muito genérico, né? Esse texto aqui, muito genérico, pode ser aplicado a outros textos também. Então, não tem muita profundidade. Vamos ver o de Antônio Carlos Santini. Ele costuma analisar melhor, pesquisar e faz uma exegese. Antônio Carlos Santini é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Vamos ver se o texto dele está mais condizente com Mateus 5, versículos do 17 ao 19. Não vim abolir, mas cumprir. É o título da reflexão do Santini. Se os pais amam de verdade os filhos, esse amor se manifestará concretamente em recomendações, conselhos e proibições. Todos os dias a mãe adverte: não brinque com fogo, cuidado com o carro, atravesse na faixa, não fale com estranhos, tira isso da boca, menino. Tudo por amor. A lei antiga, as 10 palavras, mostra que Deus ama seu povo e quer protegê-lo de inúmeros riscos da caminhada. Imaginem uma multidão que vagueia pelo deserto e, enquanto isto, uns desejam a mulher do próximo, uns surrupiam os objetos alheios, uns perdem o respeito pelos pais, outros roubam e matam. Teríamos uma espécie de guerra civil semelhante à que se vive hoje em muitas nações. É uma lei que brota do amor do pai pelos filhos, não é um decreto que possa ser abolido, ainda que venha a evoluir conforme o grau de amadurecimento dos mesmos filhos, a caminho de uma liberdade crescente e responsável. O I aqui é o E responsável. Por isso mesmo, Jesus afirma a respeito da lei mosaica: eu não vim abolir, mas cumprir. Naturalmente, se forem rompidos os laços de amor entre pai e filhos, aquelas normas de amor passam a ser vistas como decretos opressivos, cabrestos e inaceitáveis. Sem a prévia experiência do amor, a obediência pode parecer absurda. Isto ajuda a entender o surgimento da atual gritaria que clama por uma certa modernização da Igreja Católica, acusada de retrógrada, conservantista, ultrapassada. Para tais críticos, modernizar, entre aspas,
significa, na prática, aceitar a pessoa humana como matéria-prima. Aceitar que a pessoa humana seja tratada como matéria-prima, com seus embriões imolados à pesquisa científica. Significa jogar no lixo a santidade do matrimônio, transformado em simples acasalamento. Significa autorizar que alguém decida quem deve nascer e quem não deve vir à luz pelo aborto legal. Significa, enfim, não ter a quem obedecer. Ora, Jesus não aboliu a lei. A voz do Sinai continua a clamar: não matarás, não cometerás adultério, honrarás teu pai e tua mãe, conforme Deuteronômio capítulo 5. Não perderam o seu valor os preceitos morais do Antigo Testamento, pois eles estão ligados à própria natureza humana. Os preceitos morais do Antigo Testamento estão ligados à própria natureza humana e não são ligados a modismos que passam com o tempo. Mesmo que alguns vejam neles apenas muros opressivos, são de fato defensas que protegem a própria humanidade. Na prática, o Evangelho de Jesus Cristo veio mostrar-se ainda mais exigente, superando a letra fria da lei e chamando a uma existência orientada pelo amor que sabe santificar-se e dar a vida pelo amigo. Obedeço por amor a meu pai? Quando obedeço ao meu pai, tem que ser por amor, não por medo. Por amor, porque ele é o meu pai. Ele me criou. Ou sou daqueles que veem a Deus como um feitor de escravos, um carrasco? Será que eu penso assim? Não, não faça isso. Pense em Deus como Deus de amor, mas que corrige. Ele é justo. Ele ama, mas quer que nós andemos na sua lei. Não podemos desrespeitar os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar aos pais. Não desejar as coisas alheias. Não roubar, não matar. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. É eterna, Senhor, vossa palavra, tão estável como o céu. Salmo 119, versículo 89. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos são espelho para nós. Eles seguiram o que Jesus Cristo mandou, por isso nós também seguimos os santos, né? Nós devemos imitá-los. São Paulo mesmo disse: imitem-me, como eu imito a Cristo. Santo do dia 12 de junho, Santo Onofre, confessor do século IV. O site A12 diz o seguinte: o dia de Santo Onofre é comemorado em 12 de junho, data em que morreu. Este santo é conhecido como padroeiro da fortuna e intercessor para o combate ao vício do alcoolismo. Você sabia? Santo intercessor para o combate ao vício do etilismo. O relato de sua história é contado por São Pafúncio, que encontrou Onofre no deserto. De acordo com ele, Onofre foi um eremita educado em um monastério perto de Tebas, seguindo uma visão que o orientava a viver da mesma maneira que São João Batista, e optou por uma vida solitária e de oração. Ao encontrar Pafúncio, Onofre contou sobre a fome e a sede que sentiu e também sobre o conforto que Deus lhe deu, alimentando-o com os frutos de uma tamareira que ficava próximo à gruta de sua moradia. Pafúncio falou sobre seu desejo de tornar-se um eremita, mas Onofre disse que não era essa a vontade de Deus, que tinha te enviado para assistir-lhe morrer.
Depois deveria retornar e contar a todos sobre o que presenciou. E assim Pafúncio ficou ouvindo o que Onofre disse. Diz a lenda que ele assistiu quando um anjo deu a Eucaristia a Onofre antes da morte, dia 12 de junho. Sua imagem é representada com cabelos e barbas longos, com apenas folhas para proteger as partes íntimas. Isso porque durante os anos em que esteve no deserto foi também assim que permaneceu sem vestimentas. Conta-se que Onofre nasceu no século IV, era filho de um rei e que, por indicação do diabo disfarçado de peregrino, seu pai teria exposto ao fogo o recém-nascido por suspeita de bastardia, ou seja, ser filho de outra pessoa. Mas ele foi salvo milagrosamente, recebendo o nome de Onofre por indicação de um anjo. Sua história é marcada por alguns episódios milagrosos, como o de seu nascimento e o fato de ter oferecido um pão a uma imagem do menino Jesus e em troca receber um pão maior, marcou a sua história. Onofre sofreu com o alcoolismo e após ter sido curado, optou por viver a sua vida no deserto em Tebaida, no Alto Egito, como forma de penitência. Passou sua vida buscando a Deus por meio de orações. Olha que história, hein? História bonita de Santo Onofre. São Leão III é santo do dia 12 de junho. Foi papa, faleceu em 816. Leão III conferiu a coroa do Sacro Império a Carlos Magno, rei dos francos, e lutou para defender a verdadeira doutrina sobre a dignidade divina do Filho de Deus. Santo do dia 12 de junho, Santo Ésquilo. Eu vi escrito Esquilo, mas vi também Ésquilo. Eu sei lá, optei por falar Ésquilo. Foi mártir do ano 1080, natural da Inglaterra, foi ordenado bispo de São Sigfredo, seu mestre. Foi ordenado bispo por São Sigfredo, seu mestre. Dedicou-se com empenho a converter os pagãos, pelos quais morreu lapidado na Suécia. Santo do dia 12 de junho, São Gaspar Bertone, foi presbítero. Presbítero é o sinônimo de padre, sacerdote. Gaspar morreu em 1843. Foi fundador da congregação das Santas Chagas de Cristo em Verona, na Itália. Santo do dia 12 de junho, Beato Guido de Cortona, sacerdote, morreu em 1245. Foi discípulo de São Francisco de Assis e fundou o convento de Celli. Já em vida, tinha fama de santidade e operava muitos milagres. Santa do dia 12 de junho, Beata Flórida Tevoli. A pronúncia eu não sei exatamente. É escrito Sevoli, mas não sei se é Tevoli, né? No italiano, o CE é uma pronúncia com T, né? Como T, Tevoli. Se for falar a portuguesada, é Flórida Sevoli ou Sevoli. Virgem, faleceu em 1767. De nobre família italiana, ingressou no mosteiro de Clarissas Capuchinhas de Città di Castello. Suas virtudes atraíram o beneplácito da abadesa, Santa Verônica Giuliani, de quem se tornou secretária e confidente. Santo do dia 12 de junho, Beato Lourenço Maria de São Francisco Xavier, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1856, foi religioso da Congregação da Paixão, difundiu a devoção ao menino Jesus em Capranica, na Itália. Capranica.
Santa do dia 12 de junho, Beata Mercedes Maria de Jesus Molina, virgem, faleceu em 1883. Foi fundadora do Instituto das Irmãs de Santa Mariana de Jesus, em Riobamba, Equador, para acolher e educar meninas pobres. Santa do dia 12 de junho, Beata Maria Cândida da Eucaristia, virgem, faleceu em 1949. Proibida por seus familiares de seguir a vida religiosa, a qual se sentia chamada desde os 15 anos, somente aos 35 conseguiu ingressar no Carmelo de Ragusa, na Itália, no qual foi eleita priora. Shalom Adonai. Expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Que for melhor, Ele nos dará, afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver com Ele para sempre, por todos os séculos dos séculos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com todos os seus anjos e santos e salvos.